E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lawton do Como Tocar Violino. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você ainda não conhecia esse canal, espero que você goste. Se inscreve aqui embaixo para não perder nenhum dos novos conteúdos, beleza? Nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar um pouquinho mais sobre o que é harmonia profundamente, né? E o que é a melodia de forma mais profunda também, para você entender e não ficar mais nenhuma dúvida sobre esse tema, tá bom? Eu sou Arthur Lawton, eu sou violinista profissional, toco violino desde os 7 anos de idade. E nesse canal aqui, no Como Tocar Violino, é onde você vai aprender realmente tudo que você precisa para tocar violino de uma forma muito boa, sabe? Destravar mesmo assim, né? Não ficar mais ali perdendo tempo, vendo coisas aleatórias, né? E tal. Então, aqui que você vai aprender realmente como subir de nível, como melhorar e como aprender a tocar violino de verdade, certo? Então bora pro vídeo. A primeira coisa que você precisa entender sobre esse tema é a diferença básica do que é harmonia e o que é melodia. Essas são duas características da música. É normal, assim, a gente tem várias características, né? Por exemplo, uma outra característica que a gente tem é o ritmo, né? Que todas as músicas têm melodia, harmonia e ritmo também. Também uma outra característica que a gente pode se aprofundar um pouquinho mais nos sons, nas coisas, são os timbres. E o que são os timbres? Por exemplo, é a diferença que faz você aí reconhecer no ouvido quando um violino toca ou quando um trompete toca. São sons diferentes, né? Podem até tocar as mesmas notas no mesmo ritmo, mas tem timbres diferentes. Então você vê, já aprendeu aí mais algumas características. Mas hoje a gente não vai falar sobre isso. A gente vai entrar profundamente nessa questão de harmonia e melodia. Sobre a harmonia, o que é a harmonia? Quando a gente ouve uma música, sempre tem um conjunto de notas. Essa é a definição básica de harmonia. É um conjunto de notas tocadas simultaneamente. Ou seja, são vários sons ao mesmo tempo. Que é o que a gente mais conhece como os acordes, as cifras, né? Quando a gente vê, por exemplo, um violão tocando. Um minuto. A few moments later. Você viu aí, né? E eu vi também. Quando você vê alguém tocando violão, ou ouve, né? Você ouve sempre vários sons ao mesmo tempo. Não é assim, um único som. São várias cordas tocadas juntas, né? Então o que o violão está fazendo nesse momento é a harmonia, que é o preenchimento, é o que está ali dando aquela sustentação da música, né? O acompanhamento da música. Então isso é a harmonia, é um conjunto de notas tocadas simultaneamente, beleza? Já a melodia, não, a melodia é diferente. A definição básica da melodia é um conjunto de notas tocadas sucessivamente, ou seja, uma depois da outra. Então sempre vai ser uma única nota sozinha, depois outra nota, depois outra nota, depois outra nota. Que inclusive dá para fazer isso também no violão, por exemplo, se você tocar uma única corda. Ouviu? Então, uma nota por vez, né? Né? Então, isso na verdade é a melodia. Ou seja, quer dizer que o violão pode fazer a harmonia, mas também pode tocar a melodia. Mas no geral, no maior uso do violão, ele é usado como instrumento harmônico, que faz a outra parte, a parte dos acordes e tudo mais, o preenchimento, né? Que na maioria das vezes a pessoa toca violão e canta. O que a voz é? Se você for pensar, a voz, ela só canta uma nota por vez. Não tem como cantar duas notas na voz. Quer dizer, até tem, mas é uma técnica muito doida aí da galera lá dos Andes, lá, que tem um negócio que consegue fazer duas vozes com a voz só. Bom, no geral, as pessoas normais só conseguem cantar ou falar uma única nota por vez ali, né? Uma única coisa. Então, a voz é melódica, que é mais ou menos como o violino é. O violino, quando a gente toca o violino, o que a gente está fazendo? A melodia, que é exatamente essa parte de tocar uma nota após a outra. Ou seja, o violino é naturalmente um instrumento melódico.
né? A gente usa ele muito mais com essa função. Quando você ouve os violinos tocando, você naturalmente pensa na melodia e não na harmonia. Inclusive, essa é a grande diferença que a gente vê ali, por exemplo, acontecendo com cifras e partituras. Por quê? Na cifra, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, né? Mas a cifra, que é aquele negócio que aparece as letrinhas, né, tal ali só mostram os acordes, ou seja, só mostra a harmonia. Então, não dá para tocar, por exemplo, com as cifras no violino. Agora, quando você tem uma partitura que tem todas as notas escritas, tudo certinho, ali você tem tudo. Você tem a melodia, que tem as notas e tal, e também tem a harmonia, às vezes indicada como as cifras, né, com as letras, ou às vezes indicada com as notas mesmo. Se você escrever na partitura, tipo, 2 notas assim, uma em cima da outra, ou 3 notas, uma em cima da outra, você está formando um acorde. São notas que devem ser tocadas juntas ao mesmo tempo, né? Então isso você está fazendo uma harmonia. Então na partitura sim, dá para escrever tanto melodia quanto harmonia. Já nas cifras, não. Nas cifras só dá para escrever a harmonia. Por isso que não dá para você tocar uma música simplesmente com as cifras no violino e sair a música, porque não tem essa informação, né? Não tem lá a melodia. O violino precisa da melodia, porque ele é um instrumento melódico. Agora vamos pensar um pouquinho aqui de alguns outros instrumentos para a gente imaginar se são melódicos ou se são harmônicos. Por exemplo, o teclado. Quando a pessoa toca o teclado, ela toca quantas notas? É uma só? Não, toca várias notas, né? Com as 2 mãos e tudo mais, tal. Então, naturalmente, o teclado é um instrumento mais harmônico, né? Mas ele também pode tocar a melodia, né? E normalmente no teclado, no piano, isso acontece muito, de ter uma mão, que é a mão direita. Essa aqui é a minha mão direita, apesar de você estar vendo de frente, né? Mas a mão da tatuagem é a mão direita. Então, essa mão direita normalmente faz a melodia, né? A parte mais aguda, tal, e mais de notas únicas. Já a mão esquerda faz blocos, que são os acordes. Então toca 3 notas aqui, né, na mão esquerda, mais ou menos, tal, e aqui fica mais na melodia. Então é isso que acontece no teclado, por exemplo, quem é tecladista, tal, é assim que funciona. Então ele tem na mão um instrumento versátil, que tem tanto harmonia quanto melodia. Diferente do violino, que não dá para fazer, né? Um monte de notas aqui, outras notas aqui não dá para fazer. Então, diferente disso. Agora, por exemplo, quando a gente pensa no violão pode ser harmônico, no geral é mais na harmonia, mas também pode ser melódico e pode existir uma mistura dos dois também, assim, que é aquele violão mais clássico, com dedilhados e tal, porque ele toca tanto a harmonia quanto a melodia, mas não é o jeito mais utilizado, assim, mais amplamente utilizado do violão, mas dá para fazer. Então você viu, dá para ouvir ali alguns destaques de melodia, né? Aquele taraririram, né? E também dá para ouvir a harmonia, né? Então cada uma das coisas se completam e aí dá para fazer os dois. Mas não é o jeito mais amplo, mais utilizado do violão. O violão é naturalmente mais utilizado de forma harmônica. Mas no violino, por exemplo, a gente também tem uma possibilidade de fazer esse lado mais harmônico, que é o acompanhamento, né, o preenchimento e tal. Dá para fazer também quando a gente toca com 2 cordas. No violino é possível tocar com 2 cordas. Então, mais uma vez você viu que também no violino é possível fazer alguma coisa diferente do que só a melodia. Dá também para fazer um pouco de harmonia, mas não é a forma que o violino é amplamente utilizado. Então o violino é tradicionalmente ali, majoritariamente, um instrumento melódico. Mas de vez em quando a gente usa ele também com outras funções. Mas isso é mais raro. E também requer uma técnica mais apurada, porque você tem que afinar ao mesmo tempo 2 cordas, né? 2 dedos diferentes e não só um mais, né? Como era antes, só pensando na melodia. Bom, agora acho que você já entendeu um pouco mais profundamente, né? Do que é a melodia, o que é a harmonia, o que cada um dos instrumentos fazem. Por exemplo, um sax. O sax
é melódico, ele só toca uma nota por vez. Uma flauta transversal também é um instrumento melódico, o trompete é um instrumento melódico, não tem como tocar um acorde, várias notas ao mesmo tempo em um trompete, porque só passa uma nota ali, né, no tubinho ali e só sai aquilo ali. Então são os instrumentos que são só melódicos, né? E tem os instrumentos que são misto, que dá para fazer nos dois. Por exemplo, também o acordeon. Acordeon você toca com as duas mãos. Uma mão tem um tecladinho que você toca as notas, geralmente faz mais a melodia nessa mão. E na outra mão, que tem aqueles botõezinhos, aquilo são os baixos, que na verdade são acordes, né? Então cada um dos botões, você aperta um único botão e ele faz um acorde inteiro. Ele toca 3 notas ao mesmo tempo, quando você aperta um único botão. E aí cada um daqueles botõezinhos que tem, que pode ser, sei lá, 120 botõezinhos, dependendo do acordeon, cada um daqueles botõezinhos, quando você aperta, é uma combinação diferente de 3 sons que podem ser utilizados. Aí pode formar um acorde de Dó maior, de Dó menor, Dó com sétima. Pode formar vários acordes diferentes aí, cada um daqueles botãozinhos. E aí depois tem Dó sustenido maior, Dó sustenido menor, tem essas sequências todas, né? Então cada um daqueles botõezinhos forma uma harmonia diferente. Então dá pra tocar no acordeon só com aqueles botõezinhos e vai sair só os acordes, né? E se você quiser acrescentar, você pode fazer também acordes aqui e ficar só na harmonia o tempo todo. Mas você pode também fazer os acordes aqui nos botõezinhos e no teclado fazer só a melodia. E aí você faz as duas coisas. Assim como também você pode tocar só o teclado e fazer só a melodia, não fazer os baixos aqui, né, que são os acordes. Então dá para fazer de todos os jeitos. Você vê, é mais um instrumento que ele é misto, né? Tem as duas opções. Aí tem uma questão interessante. Por exemplo, o violoncelo. O violoncelo é um instrumento melódico ou é um instrumento harmônico? O violoncelo que é parecido com o violino, né? Só que maior, tal, toca ali sentado, né, e tal. Então, o violoncelo também é um instrumento melódico, assim como o violino. O que muda normalmente em uma orquestra é que o violoncelo faz uma linha melódica mais grave, diferente do violino. Então o que acontece? Ele está tocando também uma melodia, só que é outra melodia, diferente da do violino. E aí quando você junta o violino com o violoncelo, o resultado disso é uma harmonia, porque são várias notas ao mesmo tempo, entendeu? Mas cada um deles são instrumentos melódicos separados. É isso que acontece numa orquestra. Quando você ouve uma orquestra, você não ouve notas individuais tocadas uma após a outra. Você ouve o conjunto, né? Então você ouve harmonicamente todo mundo. Mas muitos daqueles instrumentos são instrumentos melódicos, tocando uma única nota. Só que ele toca uma, o outro toca outra, o outro toca outra, toca outra, toca outra. Quando junta tudo, chega uma harmonia completa no seu ouvido. Essa questão de harmonia e melodia é bem legal, né? Inclusive existe um estudo bem aprofundado sobre harmonia na faculdade, né? A gente faz isso lá, né? Tem harmonia 1, 2, 3, 4, tem bastante harmonia, porque a gente precisa aprender como que é a lógica desses acordes, como isso funciona, né, na música, para entender também na hora de tocar. Então a gente estuda a harmonia para tocar melhor, para tocar, não falo para tocar tecnicamente melhor, mas estuda a harmonia para você aprender a ouvir os outros instrumentos também e encaixar o seu instrumento dentro daquela harmonia, ter uma noção mais genérica, assim, né, mais geral do negócio, para você também conseguir tocar com as outras pessoas de uma forma agradável e que o resultado daquilo seja mais legal. Inclusive essa é uma grande dificuldade para muitas pessoas, tocar em conjunto, tocar com outras pessoas. Tocar sozinho toca muito bem, toca tudo, aí quando junta com outras pessoas não combina, não casa realmente o som. Por quê? Porque cada um fica muito focado só no seu, não ouve o outro, não encaixa junto e não forma realmente uma harmonia geral. Forma cada um na sua melodia, entendeu? E aí não fica aquele resultado tão agradável. Então, o segredo para você tocar bem em grupo é você sempre estar com o ouvido ligado no outro. Você sempre ouvir o que a outra pessoa também está fazendo para você se encaixar melhor, tanto ritmicamente. Às vezes vocês mudam de notas nos mesmos lugares, mas se eu só estou concentrado no meu aqui, eu mudo uma fraçãozinha antes ou depois. E aí fica o resultado sonoro disso tudo, no final não fica tão legal para quem está assistindo. Então o grande segredo para você tocar de forma harmônica, real, com todo mundo, é ouvir o outro. E essa relação da harmonia e melodia acontece também, por exemplo, quando você está improvisando alguma coisa.
O improviso, eu ainda vou fazer uma aula somente sobre improviso, de como improvisar, como pensar, como organizar, né? Assim, essa parte de improviso. Tem muita gente que gosta, mas não sabe como fazer e tal. Então eu ainda vou organizar uma aula somente sobre isso. Mas o improviso nada mais é do que você ter um conhecimento harmônico para saber qual melodia, qual parte melódica se encaixa naquela harmonia. Entendeu? É meio complexo mesmo, né? Mas assim, é você saber qual é a base daquilo, quais são os acordes utilizados e o que você pode usar na melodia que vai casar, que vai combinar com aqueles acordes que estão sendo tocados. Então isso é o improviso. O improviso não é simplesmente tocar o que vem na cabeça, né? de improviso, literalmente, né? É um estudo que faz você tocar coisas que se encaixam naquela harmonia. Então, você estuda para você conseguir realmente escolher as melhores opções. Tem várias, né, obviamente, mas você tem que escolher as melhores opções para encaixar naquela harmonia. E aí você consegue fazer uma melodia que encaixa com aquilo. Então você cria na hora uma melodia, mas com um embasamento teórico por trás daquilo, do que é a harmonia e tudo mais, para saber o que vai encaixar lá dentro. Então o improviso nada mais é do que isso. Você criar uma melodia na hora, mas baseado naquela harmonia, para que o resultado fique bonito, combine, fique legal para quem está ouvindo, né? Deu para entender um pouco mais profundamente sobre harmonia, melodia e entender as aplicações, né, e os resultados que isso traz quando a gente está tocando? Eu acredito que sim, né? Então, se você realmente gostou desse vídeo, se aprendeu, não esquece de dar aquele joinha aqui embaixo, se inscreve no canal que sempre tem, nas quintas-feiras, às 9 horas da noite, um vídeo novo, uma aula nova, para você aprender um pouquinho mais comigo aqui. E também lembrando que a gente tem as lives na segunda-feira, às 6 horas da tarde, que, a não ser que eu tenha ensaio, né? Se eu tiver ensaio, aí não tem como fazer a live, né, ao mesmo tempo. Mas na segunda-feira, quase toda segunda, às 6 horas da tarde, tem essa live aqui também no canal Como Tocar Violino. E de sábado, às 3 horas da tarde, eu estou voltando agora com a série Dominando o Violino, que é uma série que eu dou aulas para os meus alunos, aulas de verdade. Eu e o aluno ali e tal, gravo essa aula e disponibilizo para que você possa assistir essa aula também e tirar algumas sacadas, algumas ideias ali ao vivo, né? Assim, você está assistindo realmente a aplicação daquilo ali no momento que você viu, né? Não é ao vivo assim, tipo, eu não estou dando aula ao vivo para o aluno, mas você está vendo a aplicação ao vivo do que eu estou falando ali diretamente com o aluno. Então isso é bem legal para tirar umas sacadas, entender o que talvez você está fazendo errado no seu estudo, né? Então sempre é só acompanhar no sábado às 3 horas da tarde, beleza? Então a gente tem 3 compromissos semanais: segunda-feira às 18 horas, quinta-feira às 9 horas da noite, 21 horas, e no sábado às 3 horas da tarde. Fechou? Muito obrigado pela sua presença, espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!